Hello English Hackers e seja bem-vindo para mais um episódio de Acabei de deixar meus filhos na escola com Brayden. É verdade, é porque eu deixei eles agora e tá ficando mais fácil para eu, né, deixar meus filhos depois fazer o vídeo ao invés de fazer no caminho. Vamos ver, né, com o passar dos dias, talvez mude, talvez fique do mesmo jeito, vamos ver. Mas eu lembrei, algo aconteceu em minha casa com meu filho, né, um dos meus filhos, alguns dias atrás, e eu pensei bastante em vocês, na verdade, em você e no aprendizagem do inglês. Eu queria tocar nesse assunto, é sobre fazer a coisa difícil, né? E é uma coisa que desafia muitas pessoas, né? Vou fazer essa coisa difícil? Não quero porque é difícil. Só vou fazer as coisas fáceis. Só vou fazer as coisas difíceis, etc. É uma coisa complicada. E deixa eu contar a história, né, com meu filho. Então, ele tem 11 anos agora e ele queria fazer algo lá dentro de casa e ele não estava conseguindo fazer. Ele estava procurando outras maneiras para poder conseguir a coisa que ele queria. Ele estava procurando todas as maneiras mais difíceis possível para poder conquistar o que ele queria. Mas tinha um caminho muito simples, muito fácil, mas que levava um certo tanto de esforço do lado dele. Ele simplesmente não queria fazer. Ele queria achar alguma outra maneira mais complicada para ele fazer. E aí fazendo algo, né? Problema. Ele passou horas e horas e horas procurando um outro jeito para poder fazer e conquistar o que ele queria. Sendo que se ele tivesse feito da maneira normal, né, a maneira já na cara, a maneira super fácil, já teria feito, já teria conquistado, né, a coisa dele em uns 40 minutos. Ele levar uns 40 minutos de trabalho, mas ao invés de fazer o trabalho, os 40 minutos de trabalho, ele passou uns 4 horas pesquisando e no final dos 4 horas percebeu que ele não tinha feito nada e ainda estava sem a coisa que ele queria e um monte de problema, né? E até hoje ele não tem, porque ele recusa fazer o que ele precisa fazer. Enfim, como isso aplica para você, né? Qual é o propósito que eu tenho aqui? O assunto que eu quero compartilhar aqui é justamente sobre o inglês e sobre dois lados aqui. Então, tem duas lições para entender, para aprender aqui. Então, a primeira é para poder processar e entender as partes de... one second here. Para aprender um pouco das partes difíceis e as partes fáceis, né? Então, tem certas coisas que são super fáceis de certa forma e outras coisas que são mais difíceis, né? A pronúncia do TH, por exemplo, é uma coisa super difícil. Tem coisas mais difíceis na pronúncia do inglês, só para avisar. Desculpa, mas tem coisas que são super difíceis na pronúncia do inglês. Aí que vem a pergunta: precisamos atacar aqueles pontos difíceis primeiro? Ou deveríamos achar as coisas mais fáceis, o caminho óbvio, o caminho mais fácil para conquistar o que queremos, e aí depois vamos tratar dos outros variáveis mais complexas e mais difíceis? Para mim, eu penso dessa maneira, né? Eu vou conquistar tudo que eu consigo da maneira mais fácil possível, e aí no final vou atacar essas coisas que são super difíceis. Eu vou lá no final para essas coisas. O que eu vejo muito em alunos que estão estudando inglês é que eles começam pelas coisas mais difíceis. Eles não sabem conjugar o verbo, não entendem as preposições, não sabem estruturar, ordenar as palavras numa sentença, não sabem fazer inglês.
mas querem começar com o verbo to be, que é um dos verbos mais flexíveis e, portanto, mais complicados do inglês. Ou querem dominar o TH perfeitamente no primeiro dia. Não vai. É uma coisa difícil. Temos tantas coisas, tantos sons, tantos vocabulários, tantos sentidos, tanta experiência, tanta cultura compartilhada, coisas compartilhadas entre o inglês e o português. Vamos ignorar essas coisas e focalizar naquilo que é chato e difícil para fazer? Não. Vamos dominar as coisas mais fáceis, e dominar mesmo, conquistar, fazendo aquele 50%, 60% que é super fácil. Vamos conquistar aquilo tudo e aí vamos passar para as coisas mais difíceis. Eu lembro disso no inverso, né? Isso é culpa minha, né? Essa outra história. Deve ser foi nos primeiros meses quando virei professor, então quase uns 20 anos atrás já. Eu estava em Cuiabá, perto de Cuiabá, e eu estava dando aula de inglês para as pessoas lá, nas primeiras aulas de inglês que eu fiz. E comecei a falar sobre o alfabeto, não sabia o que mais falar, então comecei a falar. Não tive treinamento nenhum sobre ser professor. Então eu fui lá, eu fui pesquisar e aprender o que dava para aprender, que foi quase nada. E aí meus alunos chegaram, então eu falei, tá bom, vamos lá. Eu sou fluente, eu sou nativo, eu sei ensinar. É mentira, né? Um nativo que fala isso para você não é verdade. Preciso de treinamento, né, para saber ensinar inglês direito. Então, tentei lá, eu tentei ensinar, tentei fazer as coisas, e dentro da aula, né, começamos com som. Essa é a letra A faz esses sons, funciona dessa maneira, tem essas coisas. E aí alguém fez perguntas sobre meu nome, que meu nome é Braden. Porém, a maneira que eu pronuncio não é Braden, que tem um D no meu nome, né? Mas não é Braden que eu falo Braden, que é um dos sons super difíceis do inglês, que é chamamos de alveolar flap, que acontece aqui. Uvular flap, que tá bem aqui atrás, né? Um sonzinho aí atrás. E muitas pessoas não conseguem fazer aquilo. Eu, não sabendo de nada, sim, eu consigo ensinar o som A, então eu consigo ensinar o som de para todo mundo. Vamos lá, beleza. 40 minutos depois, ninguém conseguia fazer, não deu certo. Eu fiquei confuso sobre o próprio som que eu estava falando. É assim mesmo que eu falo? Eu nem lembro mais. Porque não tinha treinamento nenhum, não sabia o que eu estava fazendo. E na próxima semana, quando as outras pessoas chegaram, os outros alunos chegaram, menos que a metade da aula simplesmente parou de vir. Tinha uns 10 pessoas na primeira aula, na segunda aula tinha 4. E aí, segunda aula foi mais ou menos do mesmo jeito. Caí em cima das coisas mais difíceis que tinha. Vamos lá, tá difícil, vamos conquistar, vamos lá. E na terceira semana de aula tinha 2 alunos. Na quarta, mais ninguém vinha para as aulas. Ninguém vinha mais para falar, para conhecer nada. Não porque não queriam aprender inglês, mas porque na época eu era um professor ruim, terrível. E eu fico até com bastante vergonha por causa disso. Mas essa lição, né? Eu focalizei nessas partes difíceis e dei aquilo para os meus alunos, achando, tá, então aqui pega, desculpa, aqui pega, você vai conseguir, você vai entender, é importante, blá blá blá, isso tá, blá blá blá, um monte de coisa. Burrice, não é certo. Vai pelas coisas mais fáceis e você vai conseguir melhor. Você vai conseguir mais rápido, mais facilmente, e depois de conquistar e dominar essas coisas que são complicadas, passa para as coisas que são mais fáceis, ou coisas que são mais fáceis, passa para esse lado que é mais difícil, e esse lado mais difícil vai ser mais fácil porque você já aprendeu tantas coisas antes, sabe? Então,
Eu já falei demais sobre isso, mas essas duas histórias, né, do meu filho que estava procurando o caminho mais difícil possível, não faz isso, e sobre eu próprio, quando eu era professor, de tentar ensinar as coisas mais difíceis possível, também não faz isso, né? Procura o caminho mais rápido e mais fácil para poder fazer. E eu diria que a maneira mais fácil, mais rápido para fazer isso é de procurar professores. Não, desculpa. A maneira mais fácil e mais rápido para poder fazer é no curso completo de inglês. Vai te ajudar pra caramba em estudar e aprender tudo que você precisa aprender, começando pelas coisas mais fáceis. E lá no futuro vamos tratar das coisas que são complicadas, porque tem. E vamos lá. Depois de dominar o que é mais fácil. Beleza? Obrigado todo mundo. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!